Doce presença, doce presença. Senhor Jesus, no céu só vai haver isso. Só vai haver adoração. Lá nós não vamos nos preocupar com nada, com horário. Não haverá choro. Não haverá lágrima. Só adorar o Pai, só adorar o Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Coloque sua mão no teu coração, amém? Ah, Senhor. Você está na sala do trono. Você está diante do Pai. Oh, Jesus. Seja adorado o teu nome, Senhor. Seja adorado o teu nome, Senhor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a majestade, Senhor. Isso vai além das nossas emoções, Senhor. Isso vai além das circunstâncias. Nós te amamos. Reconhecemos o teu senhorio. Reconhecemos o dom da vida, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és santo sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ministra as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Pai, que o homem diminua, que Tu cresça e apareça, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor, que veio aqui por Tua causa, Senhor. Pasto, rebanho do Teu pastoreio, Senhor, a Tua igreja, Senhor, estamos aqui, Senhor, tão somente tenha liberdade a ministrar os nossos corações, Senhor. A Tua palavra declara que tudo isso foi oculto dos sábios e entendidos, Senhor, e Tu revelaste aos Teus pequeninos, Senhor, e nós somos os Teus pequeninos, comprado com o preço de sangue na cruz do Calvário, Senhor. Ser bendito, ser adorado, Senhor. Ser adorado em nome de Jesus. Aleluia. Uma boa noite a todos. Amém, queridos? Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Estamos aí? Glória a Deus. Eu peço para você possa abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, versículo 27. Pedir para a comunicação colocar o nosso tema, esse mês de outubro, né? O olheiro faz o vaso melhor. O olheiro faz o vaso melhor. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração, que nós estamos em constante formação. Ninguém aqui está pronto. Ninguém nessa terra está pronto. O olheiro, ele só quer ter acesso, né, ao vaso, ao barro, e moldar da forma que Ele quer. Basta eu e você dar essa total autonomia ao Senhor, porque o olheiro faz o vaso melhor. Eu quero ler com você aqui em Salmos 27, versículo 13 e 14. Amém? A palavra de Deus diz assim: creio ainda que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Você pode sentar, amém? E foi na segunda-feira, no sábado eu quebrei o carro, caí num buraco ali em Irajá, e fiquei sem carro esse tempo todo, consegui pegar hoje, e estava buscando ficar a paz do Senhor que excede todo entendimento. Acabou. Não, acabou não. Continuar no meu coração, né? E eu fiquei, de repente o pastor entrou em contato comigo, via mensagem, me deu esse tema, e eu passei a terça-feira toda orando, né? Buscando, estudando, né? E quando foi pela manhã, eu tive a felicidade de ver o mesmo versículo que ele colocou, foi o que eu estava estudando. E isso me chamou a atenção, porque esperar no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. Descanso e segurança. Não é algo que eu e você podemos ali no armazém, podemos ali na mercearia, podemos ir ali... Armazém e mercearia é coisa do passado, né? Podemos ir ali no mercado, na padaria e comprar. Não tem como comprar isso. Descanso e segurança nós encontramos no Senhor. É algo que aquieta o nosso coração. É algo que nos dá esperança de saber que existe um Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos direciona a todo tempo. E pensar nisto, né?
me traz essa certeza, né? Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Esperarei no Senhor, serei forte e terei coragem. O salmista, ele começa a colocar, no período que ele escreve esse salmo, ele está em meio à guerra, ele está em meio ao embate. Davi, a gente sabe, é o homem que tem maior historicidade na Bíblia, né? Como nosso pastor tem nos ensinado. É um homem que conta toda uma trajetória. É um homem que a gente parar para estudar o que tem de assunto, o que tem de vivência, o que tem traços da sua juventude, da sua mocidade, da sua estatura como homem, da sua velhice. Então, nós podemos encontrar tudo, né, o que a gente precisa em Davi, né, como homem de Deus. E quando eu pego esse tema, espera no Senhor, e desfrutar de descanso e segurança, para Davi é o mesmo que querer conversar com Noé sobre chuva, né? Davi é um homem que viveu um trajeto de vida dependendo do Senhor o tempo todo, olhando as circunstâncias, mesmo lá atrás das malhadas, mesmo lá lutando com o urso, com o leão, para livrar as suas ovelhas, algo que estava assim no anonimato, algo que ninguém sabia. Davi já desfrutava dessa condição. Espera no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. Eu quero que você abra lá em Jeremias 18, do 2 ao 6. Jeremias 18. Porque esse mês de outubro que nós estamos vivendo, né? O olheiro faz o vaso maior, faz o vaso melhor. Eu olho para Jeremias tendo uma vivência, sendo chamado por Deus para olhar algo na prática. E aqui em Jeremias 18, 2, diz assim, ó: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te falei, ouvi as minhas palavras. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o olheiro tornou a fazê-lo dele outro vaso, conforme o que lhe bem parecer. O que a gente começa a ver nessa vivência, nessa experiência de Jeremias, é que ele estava vendo algo na prática ali, que existe um poder do olheiro sobre o vaso, do olheiro sobre o barro. E uma das coisas que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, que todos nós estamos num processo que só vai acabar no dia que nós partirmos dessa terra. Eu não posso me ver como alguém pronto. Eu não posso me ver como alguém que já perdeu uma batalha, que já perdeu as forças, que já desistiu de viver os propósitos de Deus. Não. Deus a todo tempo está me moldando, está me capacitando, está cuidando de mim, e eu preciso me ver como um vaso na mão do olheiro. E aqui em Romanos 9, 21, Paulo faz a mesma menção. Abre lá comigo, Romanos 9, 21. Eu preciso encontrar descanso em Deus e parar dessa cobrança maluca de exigir de mim aquilo que Deus não exige. E entender que eu não posso desistir da obra que Deus tem na minha vida. É um trabalho, é uma obra incansável que Deus faz dia a dia na minha vida. E aqui em Romanos 9, 21 diz assim, ó: ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para na mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele faz uma pergunta: não tem o poder o olheiro sobre o barro? Fica claro que existe um senhorio para com o servo. Fica claro que existe um domínio, que existe um poder, que existe uma autoridade, que existe todo um olhar
peculiar do olheiro para com aquele vaso, para com aquele barro, para construir conforme lhe apraz. Cabe o vaso, o barro, permanecer na sua condição e deixar ser moldado pelo Senhor. O que nós encontramos muitas vezes é querer tomar atitudes abruptas, atitudes independentes em negar a autonomia que Deus tem para trabalhar na minha vida e na tua vida. Aí as coisas não dão certo. Obrigado pela água, irmã Andréia. E existe um direito do olheiro sobre o barro. Não somos um vaso pronto. E Deus começou a ministrar, começou a aquietar o meu coração acerca das minhas angústias, das minhas precipitações, daquilo de querer ver a coisa como fast food, né? Como micro-ondas, né? Colocou, tá pronto. Como o pastor fala, né? Caldo de cana, né? Você coloca a cana e logo sai o caldo, não. Existe um trabalho do olheiro para com o vaso. Mas é importante que esse vaso reconheça que o olheiro faz o vaso melhor. Se eu não aquietar o meu coração, eu não vou compreender essa obra miraculosa, essa obra capacitadora que o Espírito Santo faz na minha vida e na tua vida. Ninguém nasce pronto. Que nasce pronto é monstro, né? Nós temos um período, né? De nascer, de crescer, de viver e de morrer. E uma coisa interessante, que as circunstâncias, elas não revelam os propósitos de Deus. Se nós olharmos para a vida de José do Egito, aquele homem, até ele para o Egito, ele passou por tantas coisas, calúnias, defamações, invejas, foi vendido pelos seus irmãos, ficou numa prisão, foi para a casa de Potifar, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi tentado. Olha quantas coisas José passou, mas as circunstâncias não revelaram o propósito de Deus. Qual era? Era que José fosse governador sobre o Egito. E eu tenho que olhar para José, ele tem que me mentorear e deixar claro que aquilo que eu e você possamos estar passando hoje faz parte do processo, do propósito de Deus. O que eu tenho que fazer? Me aquietar o meu coração. Espera no Senhor, é desfrutar de descanso e segurança. Eu não posso me rebelar. O vaso, ele não pode se rebelar contra o olheiro. O vaso, o barro, ele tem que se manter na condição de submissão, esperando que esse olheiro vai fazer um vaso como lhe apraz. Porque todos nós queremos ser um vaso de honra. Amém? Todos nós queremos ser um vaso de honra. Todos nós queremos ser reconhecidos como vaso de honra. Só que aquele vaso é um vaso de honra porque o olheiro teve total acesso para moldar ele como ele quer. Logo, o olheiro é o que forma o vaso. Vamos de novo em Salmos 27. Porque Davi ele pede uma coisa ao Senhor e isso fala ao meu coração. Olha o que Davi fala no Salmo 27, no versículo 1, do 1 ao 4. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados e meus adversários e meus inimigos avançaram contra mim, para me comerem as minhas carnes, tropeçarão e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nesse tempo aqui, queridos, o templo de Salomão ainda não tinha sido construído, mas Davi tinha uma noção clara
acerca do que a presença de Deus representava para ele. O que era estar diante do Senhor, ser ministrado, ter comunhão com o Senhor. As circunstâncias não conseguiam embaçar o olhar que Deus tinha para Davi, de forma alguma. Quando eu e você começamos a olhar para as circunstâncias, quando eu e você começamos a medir o tamanho de Deus, o poder de Deus, com aquilo que pode vir sobre mim, eu estou limitando Deus na minha vida e na tua vida. Eu estou colocando Deus no mesmo patamar daquilo que o diabo tenta fazer comigo, com você. A Bíblia é bem clara quando diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele vai mais fundo ainda. Para isso, Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Como eu e você vamos tentar entrar nessa guerra na nossa força, no nosso intelecto? Não. O obreiro, ele tem, o vaso, ele tem que deixar bem claro para a vida dele que existe uma dependência dele para com o oleiro, porque o oleiro faz o vaso melhor. E Davi, ele só pede isso ao Senhor, pede uma coisa: habitar na casa do Senhor por todos os seus dias. E eu preciso trazer isso como verdade para a minha vida. Todas as vezes que algo tenta me acometer, tenta me desanimar, tenta me frear, tenta me derrubar, tenta me matar, eu tenho que me voltar para o Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui agora, entoar ao Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana, ela colocou essa situação. Os judeus dizem que a adoração é só lá em Jerusalém. Nossos pais dizem que era ali em Samaria. Olha, só que o Senhor deixa bem claro que devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não está limitado em lugar. É necessário que nós possamos fazer o nosso coração como um altar do Senhor, para nós termos um encontro com Ele diário com o Senhor. Dessa maneira, o olheiro vai tendo acesso ao vaso e vai moldando ele da forma que quer. Davi afasta seus temores, encontrando livramento na comunhão com Deus, aonde? Na oração. O campo da oração é um campo permeável, é um campo sensível. Nós temos aprendido com o nosso pastor que a oração é você gritar no mundo espiritual de quem você depende. Quanto tempo eu e você temos investido no campo da oração? Eu não falo gastar, não, porque gastar parece que é algo meio desprezível, mas quando você investe, você tem um olhar diferente. Quanto tempo eu e você temos investido nesse campo da oração, da intercessão, de ter comunhão com Deus? Davi, ele debruçava em ter momentos, em ter uma vida de oração. Os Salmos retrata isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava pronto a se apresentar diante do Senhor. Então, logo, o campo da oração, ele era uma fortaleza para Davi. E ele continua mais ainda. A união, e lá no versículo 10, vai no versículo 10 de Salmos 27. Olha o que ele fala. Eu achei essa declaração linda, porque a gente acaba fazendo comparações, né? Eu estou vivendo uma situação delicada. Minha filha está lá do outro lado do mundo, está lá no Paquistão. E eu não tenho nem coragem de falar com ela, né? Quando ela tenta entrar, né, na chamada de vídeo, há aquela resistência, porque a gente que é pai se sente assim meio impotente, né? De fazer algo, de cuidar, por mais que ela tenha 30 anos, mas ainda é minha filhinha, minha primogênita, né? E fica aquela situação, mas esse amor meu para com a Carol não se compara. Olha o que Davi fala aqui no versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolheria. Davi, ele está vivendo um momento difícil, mas uma coisa fica clara, que ele declara aqui: ainda que
meu pai e a minha mãe, ainda que o seu pai e a sua mãe te rejeitaria, o Senhor te recolheria. E a prova maior disso é Cristo na cruz do Calvário. A prova maior disso, que a união que nós temos com Deus é em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova cabal. Jesus Cristo é aquele que se fez homem, 100% homem, 100% Deus, se humilhou a esse ponto para nos resgatar, morrendo na morte de cruz. Como eu vou deixar que as coisas desse mundo venham de alguma maneira embaçar a minha visão de Deus? Não. Davi tinha essa certeza. É uma obra em curso, nossa vida nas mãos do olheiro. Eu preciso entender que nada está findado, nada está acabado. Deus ainda, como olheiro, Ele tem acesso à minha vida e à tua vida, para nos moldar segundo aquilo que Ele quer. O importante é que nós venhamos a dar essa autonomia ao Espírito Santo, para Ele fazer essa obra a cada dia. Se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva e olhar aonde nós estávamos há anos atrás e aonde nós estamos hoje, olha quanto nós caminhamos. É bom, de vez em quando, você olhar para o retrovisor da sua vida e ver o quanto Deus moveu em você, o quanto você não roeu a corda, o quanto você permaneceu na presença dEle. Ele teve essa autonomia e hoje você é o quê? É um homem com uma outra estatura, é um homem ganhando responsabilidade no meio da sociedade, é uma mulher já estando às portas de se tornar uma senhora, de entrar num casamento, é uma mulher mãe de filhos. Olha quantos de nós, já galgamos algo em Deus, uma profissão, uma graduação. Olha quanto investimento de Deus em nossas vidas. Só que lá atrás houve uma proposta de roer a corda, houve uma proposta de tomarmos uma atitude precipitada, mas nós permanecemos. E pela misericórdia de Deus, o permanecer nos fez um vaso na mão do olheiro, porque o olheiro faz o vaso melhor. É uma obra em curso. Nossa vida nas mãos do olheiro. Davi, e o interessante, quando eu fui olhar um pouco para esse salmo mais de perto, esse salmo me chamou a atenção, porque ele todo narra Davi sofrendo uma perseguição. E eu fui lá na Bíblia de ordem cronológica, tentar ver aonde esse Salmo 27 se encaixava. E ele se encaixa muito próximo ali, quando Absalão faz um golpe de Estado no reinado de Davi. Eu quero que você abra lá em 2 Samuel 17. 2 Samuel 17 narra o filho de Davi se rebelando contra ele. Não dá para mensurar tamanha traição, tamanha dor, Mas o que Davi estava passando aqui fazia parte do olheiro tendo acesso ao barro. Porque você sabe, depois que Davi cometeu aquele pecado de adultério, aquele homicídio, porque Davi ele não somente deitou com a mulher do seu guerreiro, mas também planejou a morte desse homem. A gente vê que, depois disso, uma sentença vem sobre a vida de Davi. Mas Davi, em tempo algum, abriu mão de ser um vaso nas mãos do olheiro. Sabemos que o pecado gera consequências muitas vezes drásticas, como foi na vida de Davi. Mas o importante foi que Davi permaneceu nas mãos do olheiro. E aqui em 2 Samuel 17, versículo 1, diz assim: E disse Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco nas mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei e farei tornar a ti todo o povo, da morte do homem a quem procuras depender à volta de todos.
assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Aqui a gente vê essa narrativa, Davi, ele sai descalço, ele sai com o seu povo para o deserto. Ele, ao invés de combater, de tomar uma atitude humana, de tentar uma guerra contra o seu filho Absalão, Davi abre mão de tudo. Ele reconhece que nesse momento ele é um vaso na mão do oleiro. Ele reconhece que não era o certo ele tomar uma atitude humana de partir para uma guerra. Ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo, antes de tudo, existia uma permissão de Deus. E aqui no versículo 14, continuando, ele continua: então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que Aitofel, pois assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para trazer o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciões de Israel, mas assim aconselhei eu. Aitofel, ele era avô de Betsaida, essa mulher que Davi cometeu adultério. Aitofel nutria um fel de amargura no seu coração. Aitofel estava esperando somente um momento para vingar a morte de Urias. E a gente vê aqui o quadro, quando Aitofel, segundo Davi, declara que a palavra o conselho de Aitofel era como uma palavra de Deus, era como um conselho direto de Deus. Tamanha autoridade Aitofel tinha no reinado de Davi. Só que Aitofel, ele trama um golpe de Estado, usando a meninice, a imaturidade de Absalão. Aitofel trama tudo isso, mas segundo Deus, segundo a sua misericórdia, esse homem aqui, que é Husai, ele recebe um conselho de Davi, de permanecer na corte, de permanecer próximo a quem? Absalão, para que ele seria uma boca para minar as tramas, os conselhos de Aitofel. É isso que acontece. O que eu quero dizer, querido, que tudo isso que Davi estava acontecendo, uma coisa me chamou a atenção, é que Davi, em momento algum, ele tomou uma atitude abrupta, ele tomou uma atitude impensável, ele tomou uma atitude o qual o seu ego ia inflar. Tão somente, nós vamos ver um pouco mais para frente, que Davi, ele reconhecia que ele era um vaso nas mãos do oleiro. Davi sofre um golpe de Estado, onde seu próprio filho o trai, Absalão. Um homem que viveu várias decepções. Um homem que viveu várias decepções. Absalão decepcionou. Aitofel, da mesma maneira também, o decepcionou. Se você for ver, há uma trama também com o próprio Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Há uma conversa mal esclarecida. E Davi está com o coração todo dilacerado, porque homens que ele confiava estavam decepcionando. E uma coisa me chamou a atenção: não podemos esperar nos homens aquilo que somente podemos esperar de Deus. É mais ou menos quando nós estamos num setor de trabalho, estamos na nossa parentela, estamos lidando com homens e mulheres que têm as suas ambições, que têm os seus projetos, que não medem esforços, que não medem consequências para usurpar, para tomar um lugar que não é dele. Davi estava vivendo isso, mas uma coisa me chamou a atenção: Davi, em tempo algum, ele tomou uma atitude precipitada. E Deus me chama essa atenção, de que por mais que eu
eu transite nesse mundo, estou sujeito a me decepcionar, estou sujeito a ser caluniado, estou sujeito a tantas coisas. Eu não posso esperar dos homens aquilo que só posso esperar em Deus. E isso me chamou a atenção. Eu sempre falo que eu espero esse dia, que o nosso pastor vai ter um tempo para escrever a história dessa igreja, que é uma história linda, que é uma igreja que foi nascida, que foi gerada no coração de Deus, e foi gerada no coração de Deus, e nascida no coração do nosso pastor. Sabe, os detalhes que ele contam, as batalhas que ele sofreu, as decepções que ele passou, e todas as vezes que eu transito nesse ambiente gostoso, maravilhoso, eu olho que tudo isso podia ter sido abortado se ele tivesse sido um homem com ego inflado. Vocês entendem isso? Que o olheiro faz o vaso melhor, e é importante a gente entender que esse acesso que o olheiro tem com o vaso muitas vezes não entende, mas ele está ali sendo formado. E a IBRG, ela tem essa história linda, né? Debaixo de uma aliança de obediência, sabe? E nós estamos aqui. Eu tenho uma visão clara de que eu enxergo daqui à estação de colégio. O nosso pastor enxerga daqui à estação da Cinelândia. Tem ideia a distância da estação de colégio à Cinelândia? Eu não tenho condições de enxergar aquilo que está lá na frente, mas Deus imbuiu de autoridade, unção, graça para o nosso pastor poder enxergar. E Deus enxerga infinitamente mais. Eu preciso entender que diante de todo esse processo, sempre vai ser o olheiro com a mão no barro, formando o vaso da forma que ele quer. Toda essa situação não conseguiram embaçar a visão de Deus, um vaso nas mãos do olheiro. Davi, em tempo algum, ele ficou com a sua visão embaçada, porque Davi tinha algo no seu coração. Espera no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. E aqui em 1 Samuel 26, vai lá em 1 Samuel 26, outro relato. 1 Samuel 26. Porque conselho de 1 Samuel 26, 8. Conselho de homens é algo terrível. Porque mesmo Davi ele foi um homem que teve homens valorosos do lado dele. Teve guerreiros, homens fiéis, homens capacitados, homens adestrados. Mas isso aqui me chamou a atenção. Olha o que fala olha no versículo 8. E disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Agora, deixa-me encravá-lo com a lança, de um só golpe, na terra. Não o ferirei a segunda vez. Davi, porém, disse a Abissai: nenhum dano lhe farás. Quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Essa narrativa aqui é quando Davi está fugindo de Saul o tempo todo. E os valentes de Davi, esse Abissai aqui, ele está vivendo a mesma situação. Abissai viveu uma situação onde Davi estava ali com Saul nas suas mãos, matando Saul. Davi automaticamente tomaria o reino. E Davi, o lindo de Davi, que ele não aceita o conselho de Abissai. E uma coisa Deus ministrou no meu coração toda vez que eu leio essa passagem. Se Davi toma essa atitude precipitada, ele iria abortar o plano de Deus na vida dele. É como eu e você. Quantas das vezes
eu me senti pressionado pelas questões naturais. Quantas das vezes eu me senti, às vezes, na parede, por uma questão carnal, por uma visão natural, em abandonar a IBRG. Sério, eu confesso isso. Quantas vezes, chateado com uma coisa ou com outra. A diaconisa Cássia, semana passada, ela pregou sobre o não de Deus, né? O não de Deus como uma provisão, como bênção do Senhor. Quantos não eu tomei aqui, gente? Quantos não? Não de sair bicudo, não de sair chutando o ar, não de ficar chateado com o pastor, de ficar falando sozinho no carro, não entendendo. Mas o que era isso? Era o vaso nas mãos do olheiro. Era Deus usando homens para tratar da minha vida. Porque existe uma coisa interessante. Eu não quero misturar os assuntos, não, vou voltar para cá. Já reparou que o olheiro, para fazer o vaso, ele usa duas mãos? Uma mão por fora e uma mão por dentro? A mão por fora, Deus usa homens, Deus usa pessoas, usa o patrão, usa o chefe. Amém? Usa o vizinho, usa o sogro. Estou chegando quase nessa fase. Usa tantas pessoas, para quê? Para confrontar, para fazer com que você dependa de Deus. Você não entende muitas vezes, quando você é pressionado, quando você é levado ao extremo. Não, é a mão por fora, te moldando, te criando limites, fazendo com que você flua no fruto do Espírito. E a mão por dentro, aquela mão que entra na minha vida e na tua vida, tirando impurezas, levando você à abnegação, à renúncia, a não permitir que coisas carnais, coisas levianas, coisa que compete contra a sua moral, contra a minha moral, que vai nos levar a ser reprovado, que vai nos levar a não desfrutar dos favores de Deus. O olheiro tem esse acesso em colocar limites, em tirar na minha vida e na tua vida aquilo que atrapalha que viemos ter comunhão com Deus. Logo, o vaso na mão do olheiro, amém, é uma obra inacabada, é uma obra em curso, é uma obra em formação, sabe? Não permita que as acusações de Satanás te coloque como pobre, como pobrezinho, como coitadinho, não. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você foi escolhido para uma obra. Você foi escolhido com um propósito. Só que eu e você somos uma obra inacabável. Somos um vaso na mão do olheiro. O olheiro faz o vaso melhor. Davi aqui, ele experimenta de algo. Davi tinha ele tinha tudo para tomar uma posição abrupta, para tomar uma posição independente, para tomar uma posição humana. Matava Saul, pronto. Só que Abissai, ele não tem esse entendimento. Davi tinha, Davi reconhecia. Para ele ser rei, ele tinha que ser rei segundo os propósitos de Deus. Assim somos eu e você. Nós temos que aguardar o sim e o não de Deus no tempo dele. Eu não posso permitir que atitudes minhas abruptas me levem para longe de Deus. Se eu tivesse ouvido a minha carne, hoje eu estaria vivendo outras coisas, que não era o propósito de Deus. E eu confesso para você, eu estaria dado com burros na água. Eu não estaria desfrutando dos favores de Deus. Eu não estaria desfrutando de quê? De poder viver o que ele fala aqui. Espera no Senhor, é desfrutar de descanso e segurança. Somente em Deus nós podemos desfrutar disso. E Davi, e eu chego aqui, quem era Davi? Davi era um vaso nas mãos de Deus. Davi, ele sabia que ele não podia, de forma alguma, tomar uma atitude precipitada. E quando eu vejo Davi indo para o deserto, sofrendo calúnia, sofrendo acusações, eu entendo que Davi estava tão somente reconhecendo que Deus estava tratando da vida dele pelo erro que ele tinha cometido lá atrás. Porque Davi, ele se via um vaso nas mãos do olheiro. O olheiro usa as duas mãos para fazer o vaso, como eu falei, né?
as circunstâncias e pessoa. Davi agora é um rei e tinha que viver a mesma dependência quando era garoto. Quando Davi escreve o Salmo 27, Davi ele está em tremenda pressão, ele está vivendo, como eu falei, Davi tinha acabado de sofrer um golpe de Estado. Davi, o seu filho tinha usurpado o seu reino, o seu filho estava num incauto buscando matá-lo. Davi não podia simplesmente tomar uma atitude carnal e tentar matar Absalão, tentar tomar o seu reino. Davi ele tinha que entender que aquele momento era o momento dele deixar Deus tomar conta das circunstâncias. É quando eu e você, por algum motivo, sofremos um problema de desemprego, sofremos uma situação, talvez de uma enfermidade, talvez o divórcio bata na minha porta e na tua porta. Não é uma hora de desespero, mas uma hora de buscar em Deus. Uma das coisas lindas, quando eu passei uma crise conjugal, há mais ou menos 20 anos atrás, algo que marcou muito a minha vida e da minha esposa. Uma das coisas que minha esposa mais fazia era de ir na palavra de Deus e reivindicar tudo aquilo que foi dito no nosso casamento. E o interessante é que, com o passar dos meses, com o passar do tempo, nós fomos ficando mais amigos do que nunca. E quando nós nos demos conta, nós estávamos com a nossa aliança renovada, não porque existia um sentimento carnal, mas porque, acima de tudo, nós reconhecíamos que existia uma aliança entre eu e ela. E sobre essa aliança, sobre esse cordão de 3 dobras, existia o Senhor. E nele nós poderíamos resolver todos os problemas. Davi aqui, ele entendia que por mais que ele estava vivendo uma pressão psicológica de ver o seu filho como usurpador, e por ser seu filho, ele não podia matar, ele somente podia descansar em Deus. E o título declara para nós, né, essa condição. Esperar no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. E uma coisa que eu pude ver em Davi, que Davi era regido por humildade, porque Davi ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade, porque sobre ele existia um povo que dependia dele, que esperava dele. Ele estava ali formando uma dinastia. Absalão, com esse ego inflável, ele abriu mão de toda uma dinastia. Algo legal que ele ia herdar. Talvez Absalão estaria até no lugar do próprio Salomão, não sei, eu não quero conjecturar aqui. Mas o ego inflado, o ego de tomar uma posição precipitada, levou à morte de Absalão. E Davi? Davi voltou a ser rei. Por quê? Porque Davi confiou em Deus. Eu quero que fique claro para mim e para você que todas as vezes que nós decidimos tomar uma posição independente, uma posição abrupta, uma posição carnal, só vai gerar morte, só vai gerar dano. Porque junto de nós está o quê? Um sobrenome, está uma família, está esposa, está filhos, está marido, está toda uma família que se espelha em nós, que espera em nós. Mas nós somos impotentes, nós somos limitados, nós somos fracos. Mas, acima de tudo, nós somos o quê? Um vaso na mão do olheiro. Nós temos que entender e crer que Deus faz o vaso melhor, o olheiro faz o vaso melhor. E o que eu faço, irmão João? Eu espero, eu descanso, eu busco refúgio no Senhor, entendendo que Ele é o agente que pode mudar o caos da minha vida. Ele é aquele que pode trazer solução para os meus problemas. Somente quando o olheiro tem total autonomia sobre o barro, as coisas podem mudar. Logo, o olheiro faz o vaso melhor.
o não abrir mão do governo de Deus. É isso que o vaso tem que fazer, submeter. Somos tendenciosos a tratar a obra de Deus como algo pessoal, como isso que falou meu coração. Essa tendência de querer levar tudo para o pessoal, achar que o homem tem poder para nos frear, o homem tem poder para nos tocar, o homem tem poder para nos limitar. Não, não. O homem é tanto vaso como nós. Nós temos um oleiro, temos um Deus sobre nossas vidas. Davi confiava nisso. Davi acreditou nisso quando ele escreveu o Salmo 27. Ele estava consciente disso. Ele estava firmado nisso, nessa certeza, que Deus tinha um controle sobre a vida dele. Por isso, ele submeteu. Eu vou caminhando para o deserto para saber o que Deus tem a fazer sobre a minha vida. Ele não tomou nenhuma posição abrupta. Ele não tomou nenhuma posição independente. Quando eu e você olhamos a obra de Deus como algo natural, como algo carnal, como algo pessoal, nós começamos a travar lutas com o homem. Só que o homem é tanto vaso como cada um de nós. Lembra de José? José ficou bem claro que as circunstâncias não revelam os propósitos de Deus. José foi caluniado, José foi para a prisão, mas qual era o propósito de Deus? Que José fosse o governador. As circunstâncias impediram de José ser um governador? Não. Por quê? Porque existia um oleiro com acesso direto ao vaso para moldar da forma que ele quer. O olheiro faz o vaso melhor. Responsabilidade, porque você tem que saber quem é Deus para você. O vaso, ele tem que ter essa percepção clara. Quem é Deus para ele? Quem é Deus para ele? E quem é você para Deus? Tem que haver essa ligação, tem que haver esse feedback, tem que haver essa via de dupla mão, essa comunhão. Quem Deus é para mim, quem eu sou para Deus, quem é o homem para impedir os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida? Somente eu e você podemos abortar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário que o vaso seja submisso ao moldar do olheiro. Sempre vai ser assim. Essa responsabilidade é minha e tua. Eu não posso abrir mão, eu não posso sair pela tangente. Olha o que Deus fala, Jeremias, desce lá à casa do oleiro e vê como o vaso, como ele trabalha naquela obra. E Jeremias vê que aquele vaso se quebra e o olheiro faz da forma que ele quer. Davi sabia esperar no Senhor e desfrutar e descansar o descanso em segurança e desfrutar do descanso com segurança. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, que está na palma da mão de Deus, não é lugar de conforto, mas é um lugar de segurança. Muitas das vezes nós queremos muito conforto. Muitas das vezes nós não queremos ter um tempo de qualidade diante do Eterno. Não queremos investir tempo lendo a palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos passar por situações de forma ilesa. Não. Está na palma da mão de Deus. Não é lugar de conforto, mas é um lugar de segurança. É um lugar para onde eu e você temos que sempre correr. Quando eu falo estar na palma da mão de Deus, não é estar aqui, não. A palma da mão de Deus é aqui, é no centro, onde você é seguro, onde nada nem ninguém tira das mãos dele. Eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que zelar por essa constância na presença de Deus. Não podemos esquecer que o olheiro faz o vaso melhor. Por quê? Esperar no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. E eu fui procurar algo sobre descanso. Eu fui lá no dicionário Vini. Olha o que ele fala. Descanso.
anapausis, refrigério, restauração de forças, descanso. Olha o que Deus tem para mim e para você. Renovar as nossas forças. Renovar as nossas forças. Abre lá em Mateus 11, 29. É o mesmo descanso que Jesus fala aqui em Mateus 11, 29. Parece fácil, irmão João, não é fácil não, é muita luta, é muita renúncia, é abnegação. O sol, ele vem sobre a cabeça do justo e injusto. Passamos a mesma luta. O mesmo quilo de arroz que eu vou no mercado custa para todo mundo. A diferença é o quanto nós buscamos confiar em Deus. E aqui em Mateus 11, 29, o Senhor fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O nosso jugo é pesado, o nosso fardo é pesado, mas o Senhor é leve. O Senhor manda nós trocarmos o fardo e o jugo com Ele. Por que eu e você insistirmos em levar aquilo que não nos pertence? O Senhor manda trocar. O Senhor manda entregar para Ele e tomar aquilo que é dele, para que venhamos viver uma vida em conformidade à sua vontade. Passamos dias, meses, horas, sei lá quanto tempo, às vezes, com a cabeça cheia de pensamento, com a cabeça cheia de embate, com a cabeça cheia de preocupação. Procura confiar e colocar na mão de Deus. Procura entregar no Senhor, entregar e esquecer. Deixar Ele tomar conta. Deixar Ele fazer o vaso conforme os seus olhos. E uma coisa interessante que eu fui procurar, uma coisa interessante que eu vi aqui também foi: o descanso de Jesus não é um descanso de inatividade, mas na operação harmoniosa de todas as faculdades e afeto. Faculdade é uma aptidão intelectual e física. E interessante que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele só busca pessoas que estão trabalhando, só busca as pessoas que estão ocupadas. E nós, por muitas vezes, damos desculpa para se envolver na obra de Deus. Só que esse descanso que o Senhor fala aqui, Ele te dá condições de trazer o equilíbrio, de trabalhar na obra de Deus e de trabalhar na tua vida secular. Olha só, eu estava esses dias, fui lá ver, fui procurar o Pedro, encontrei o Alexandre lá na sua obra, consertando um portão elétrico lá. Eu falei, caramba, ainda tem tempo para trabalhar na obra de Deus, né? O telefone tocando, tantas coisas para fazer, e é isso mesmo, Senhor. O descanso que Deus dá para mim e para você é nessa atividade. Eu não estou falando do ativismo religioso, não, mas tem que haver um envolvimento da minha parte, da tua parte, na obra do Senhor. Tem que haver um tempo para fazer a obra de Deus, porque Ele vai trazer o descanso necessário para as suas faculdades mentais, para que você possa, Ele tão somente vai gerar um equilíbrio, e você vai sentir gozo e alegria em fazer parte da obra de Deus. Isso é interessante. Abre lá em Êxodo 32, 33. A presença de Deus nos traz conforto e segurança. E o nosso mentor, Moisés, ele fala isso. Êxodo 33. Ele faz essa declaração. Deus traz essa declaração para ele. Êxodo 33, 13. Olha o que ele diz. Olha o que o Senhor fala para ele. Moisés falando, se eu achei graça aos teus olhos, Êxodo 33, 13. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos,
para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença de Deus promove descanso a nós. A presença de Deus promove gozo e paz para o nosso lar. A presença de Deus promove segurança para o nosso coração, querido. Temos que zelar por essa presença. Temos que, se eu e você queremos descanso, se eu e você queremos desfrutar, espera no Senhor. O esperar no Senhor é desfrutar disso, de descanso e segurança. Deus declara isso para Moisés. A minha presença irá com você. Eu tenho que zelar por essa presença. Uma das coisas que tem ardido no meu coração, que eu tenho lutado, não é fácil, é a vida devocional. É um tempo para ler, é um tempo para orar. É algo que eu e você não podemos de forma alguma ficar negociando. É algo que eu e você não podemos trocar por um prato de lentilha. É difícil, parar um tempo para ler a palavra, parar um tempo para orar. Mas que bom! Paulo traz essa direção muito clara lá em Efésios, quando ele fala do dia mal. No demais irmãos, no demais irmãos, ele traz uma atenção para se preparar para o dia mal. Eu não sei quando o dia mal vai chegar para mim e para você, mas uma coisa nós temos que fazer é nos preparar para esse dia. Porque nesse dia, o descanso, a segurança vai ser essencial, vai ser importante para mim e para você, mas é importante que eu e você venhamos tratar as coisas de Deus como prioridade. E uma das coisas que é a prioridade é a nossa devocional. Espera no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. Vá lá em Hebreus 10, 25. Eu preciso ter essa noção clara dessa dependência, que o olheiro faz o vaso melhor. Eu não posso me deixar que as circunstâncias venham me desviar do propósito de Deus. Eu poderia estar perdendo tudo aquilo que eu estou desfrutando hoje. Eu poderia ter trocado pelo momento abrupto, pela uma visão natural. Poderia ter abrido mão do meu casamento, poderia ter abrido mão de ser um diácono na casa do Senhor. Tantas coisas, tantas tentações, tantas provações, mas eu tive de parar, respirar e confiar que o olheiro faz o vaso melhor. E aqui em Hebreus 10, 24, ele fala assim: consideremos, pois, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus, ele dá essa direção, a importância de congregar, a importância de permanecer na casa do Senhor, muitas das vezes se arrastando, muitas das vezes desanimado, muitas das vezes com 1000 motivos para ficar em casa, com 1000 motivos para correr atrás do dinheiro, com 1000 motivos para fazer inúmeras coisas. Mas não, eu tenho que abrir mão disso, que é contra a vontade de Deus, e fazer uma coisa louca, e fazer uma coisa que parece totalmente contrária ao curso desse mundo. Vim para a casa de Deus, para ser ministrado. Querido, eu duvido. A gente entra na casa do Senhor de uma maneira e sai de outra. Comigo é assim. Comigo é assim. Eu entro aqui de uma maneira. Deus me responde coisas que eu nem imagino. E eu consigo fôlego, eu consigo força, eu consigo disposição para caminhar mais uma milha. Por quê? Porque Deus sabe que eu preciso o quê? De descanso e de segurança. Davi, ele viveu isso. Davi afasta os seus temores, encontrando livramento na comunhão com Deus. Ele desfruta de descanso e segurança. Davi declara, lá no Salmo 27, vou ler mais uma vez. Salmo 27, 1. Uma coisa pedirei ao Senhor,
Oh, Jesus. Ó Senhor, a minha, a minha luz é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Em quem me recearei? Davi deixa claro essa importância de permanecer na presença de Deus. Davi deixa claro essa condição de dependência do Senhor. E uma coisa linda, que tudo isso que Davi está passando no Salmo 27, que ele tá colocando, o desfecho está lá em 2 Samuel 17. Volta lá em 2 Samuel 17. Eu, quando li esse desfecho, de toda essa narrativa, de toda essa luta, de toda essa situação que Davi estava passando, debaixo de perseguição, debaixo de calúnia, debaixo de perigo de morte. 2 Samuel 17 fala assim, no versículo 27, olha o que ele narra: tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, e de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, dos filhos de Amiel, de Lodebar, e de Barzilai, o Gileadita, e de Rogelim. Olha o que eles fizeram. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevado, farinha, grão torrado, favos de lentilhas, mel, manteiga, azeite, queijo de vaca, e trouxeram a Davi e ao seu povo que com ele estava, para comerem, pois disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Davi, ele decidiu esperar em Deus. E Deus, no tempo certo, levantou homens de prestígio, homens com posse. Para quê? Para trazer o sustento, para trazer o alimento, para trazer aquilo que ele fez lá. Ó. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. E nessa espera, eu vou desfrutar o quê? De descanso e segurança. A provisão veio na hora certa. Porque Davi, ele deixou ser um vaso na mão do olheiro. Toda vez que eu e você, de uma forma abrupta, de uma forma independente, tentamos resolver a coisa no mano a mano, tentamos resolver as coisas na mão carnal, nós impedimos de Deus resolver a coisa da forma dele. Nós impedimos que Deus trabalhe no coração do outro. Porque é Deus que trabalha, não é o meu modo machista, não é o meu modo independente, não é o meu modo autoritário que vai convencer o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu vizinho, o meu patrão, não, é o Espírito Santo. Deus, da mesma maneira que Ele tem acesso à tua vida como um vaso, como um barro para moldar, da mesma maneira Ele tem acesso para investir, para moldar aquele que está ao seu lado, aquele que está, muitas das vezes, competindo com você. É o mesmo Deus, é um só Senhor, é um só oleiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar e desfrutar. Eu tenho que desfrutar do descanso e da segurança do Senhor. Da mesma maneira que Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida do outro. Eu costumo olhar para minha esposa e falar, antes de tudo, eu tô casado com uma mulher de Deus. Ela é minha irmã em Cristo. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu intento fazer, eu tenho que pensar duas vezes. Porque antes dela ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. É assim o seu marido, é assim o seu esposo, é assim o seu irmão, é assim o seu filho, é assim aquele que está à sua volta. Como criatura, como filho de Deus, Deus tem acesso para moldar, para mexer, para modificar toda e qualquer atitude. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar no Senhor, esperar nele e desfrutar do descanso e da segurança em Deus. A provisão veio, essa provisão foi linda. O oleiro faz o vaso melhor. Volta lá em Salmos 27, já estou terminando. No final do Salmo 27,
Olha o que ele fala no 13 e no 14. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperai no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Há momentos que você tem que gritar para a tua alma, tem que gritar para o teu ser. Opa, calma aí. Espera aí, não se precipite. Não tome essa atitude humana, essa atitude carnal. Isso aí vai trazer danos, não somente a você, mas aos teus filhos, o teu lar, a tua parentela. Opa, espera aí, espera. Existe um Deus que tem toda a situação nas suas mãos. Ele quer tão somente que você descanse nele e desfrute de quê? Do descanso e da segurança. Esperar no Senhor é desfrutar de descanso e segurança. Abre lá em Filipenses 4, 6 e 7. Paulo declara a mesma coisa, querido. Paulo declara a mesma coisa em Filipenses 4, 6 e 7. O interessante é que, eu sempre falo isso, né? Pregar, ser aquele responsável pela palavra tem isso, né? No dia que amanhã vai viver tudo isso que está falando. Sempre comigo é assim. E eu amo isso. Eu amo. Filipenses 4, 6 ao 7. Olha o que ele fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, ele faz essa declaração numa prisão mais fétida, numa situação mais horrível que ele está passando. Ele dá uma direção sobre você aplacar, sobre você frear toda ansiedade, toda precipitação. Querido, uma coisa eu faço. Poxa, eu pertenço a essa igreja. Eu faço parte desse rebanho. Eu olho para a vida de vocês olham para mim, eu olho para a vida de vocês. E eu posso apontar alguns que estavam lá atrás, vivendo lutas, e hoje está desfrutando do cuidado de Deus. Seja você grato ao Senhor. Seja você grato. Olha para onde você estava, olha para onde você está hoje. Olha o que Deus fez na tua vida. Tão somente seja um vaso na mão do olheiro, porque o olheiro faz o vaso melhor. É importante que haja essa percepção sua e minha. Deus tem autonomia para cuidar da minha vida, para cuidar da tua vida. O quanto nós permitirmos. É o que o pastor fala. Eu só posso apacentar aquele que permita que eu apacente. E Deus não é diferente. Quando eu e você insistimos em tomar atitudes naturais, atitudes carnais, retardamos o processo, a obra de Deus. Vamos ficar de pé. Eu preciso crer. Vamos ficar de pé. Eu preciso crer nessa obra inacabável do Senhor, essa obra que só vai findar quando nós morrermos ou quando o Senhor nos arrebatar dessa terra. Eu não posso permitir que as questões naturais venham me tirar do propósito de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caluniado, perseguindo, indo para o deserto, mas confiando em Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Eu não posso mensurar, eu não posso imaginar as lutas que você possa estar passando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Mas uma coisa eu posso falar com experiência e com base na palavra de Deus. Sabe, Deus, Ele tem o domínio da sua vida Ele tem o domínio sobre a sua vida. Ele é o vaso, Ele é o olheiro com as mãos no vaso. É necessário que eu e você deixamos Ele fazer essa obra inacabável em nossas vidas. Eu estava me lembrando que em 2020 eu estava com Covid.
E eu tomei a atitude de ficar no apartamento sozinho, deixar minha esposa e as minhas filhas em outra casa. E eu vi a morte muito de perto. Mas uma coisa ficava ardendo no meu coração: a igreja está orando por mim, a igreja está orando por mim, a igreja está orando por mim. E era choro toda tarde, parecia que o pulmão ia sair para fora, porque é algo terrível. Parece que você está como aquela vela se apagando, né? E a tristeza e o choro, e uma coisa me acalentava muito meu coração. A IBRG está orando por mim, e hoje eu estou aqui. Vencemos a Covid, vencemos a pandemia. Por que se afastar da casa do Senhor? Por que virar as costas para o lugar que Deus te plantou? Olha para onde você estava, olha para onde você está hoje. O vaso na mão do olheiro, o olheiro faz o vaso melhor. Desfruta desse descanso, desfruta desse cuidado do Senhor. Oh Deus, Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos olhar para a vida de Davi, Senhor. Um homem que teve várias etapas, mas foi um homem que permaneceu o mesmo homem dependendo de Ti. Lá atrás da malhada, matando urso, matando leão, matando gigante, Senhor. Mesmo como rei, mesmo sofrendo perigo de morte, Ele continuou confiando em Ti, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Nos dá um coração de carne, nos dá um coração sensível, Senhor. Nos dá um coração moldável a Ti, Deus. Nós queremos, Senhor. Não queremos sair da palma da Tua mão, Senhor. Não queremos sair do domínio do olheiro, Senhor. Continua tendo acesso, continua tendo autonomia sobre nossas vidas, Senhor. Faz em nós como apraz, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Olha para cada sobrenome aqui de BRG, Senhor. Olha para cada lar aqui representado, Senhor. Estende a Tua boa mão, Senhor. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra declara que é Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai de encontro, Senhor, aquele coração purificado. Vai de encontro àquele que tem resistido à ação do Teu Espírito, Pai. Faz uma obra miraculosa, Senhor. Tira da podridão do pecado. Tira do lamaçal do pecado, Senhor. Traz para a Tua presença, Senhor. Te clamamos, haja uma intervenção Tua sobre cada casamento. Haja uma intervenção Tua sobre cada lar, Senhor. Sobre cada filho Teu, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te damos total autonomia para operar, para agir na nossa vida, Senhor. Tão somente, Senhor, queremos esperar no Senhor e desfrutar do descanso e da segurança que somente tem em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, porque Tu tem total acesso às nossas vidas. Seja Tu exaltado, seja Tu glorificado, segundo o poder e a autoridade que há no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de
Você que veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, tem um envelope em frente da sua cadeira. E você fique bem à vontade, amém? Para dizimar e ofertar essa noite. Amém? Vamos orar para terminar nossa reunião. E você fique bem à vontade para trazer o seu dízimo e sua oferta, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova a cada dia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Olha para o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, para o regresso dos seus lares, Senhor. Livra de todo homem violento, Senhor, de toda bala perdida, Senhor. Acampa com os teus anjos ao redor. Livra de todo mal, Senhor. Nos concede, Senhor, um restante de semana na tua presença, Senhor. Que possamos de novo regressar aqui para as atividades da tua casa, Senhor. E tão somente, Senhor, termos, Senhor, um restante de semana na tua presença, Senhor. Leva o teu povo debaixo da tua paz, da tua segurança. Assim eu oro, segundo o poder e a autoridade do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedindo na paz do Senhor. Amém? Domingo nós vamos ter um almoço, amém, do departamento infantil. Amém? Então, nada de fazer fumaça em casa. Venha pronto para contribuir para a obra de Deus. Amém?